Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Bom, dando continuidade então à nossa disciplina, né, tratando mais um pouco algumas novidades, algumas coisas, dando sequência ao processo do trabalho. Hoje eu quero fazer um apanhado com vocês de uma coisa um pouco diferente, tá? Uma coisa assim que vocês não vão encontrar na CLT, que é muito mais doutrinário, mas que é importante que vocês tenham conhecimento, que vocês dominem a situação, porque é um aspecto processual importante. Não só um aspecto processual do trabalho importante, mas é um aspecto processual assim que, como está fundado lá na Constituição, pessoal, isso aqui vai ser praticamente a regra básica que vocês vão aprender em processo civil, é a regra que vai ser aplicada quando você estiver falando de processo penal e, logicamente, como dentro do processo do trabalho, isso aqui também cabe dentro do processo do trabalho, ok? Então, assim, pessoal, logicamente, sempre deixo meu contato para vocês, está lá na apresentação, se tiver alguma dúvida, me procurem, tá? Mas o que eu pretendo falar são dos requisitos específicos para os recursos extraordinários lato sensu, tá? Já vamos ver bem certinho do que se trata isso e do que isso tem a ver com a gente, tá? O que isso faz de diferença na vida do advogado que milita na área trabalhista, que é o objetivo da nossa disciplina. Não é um tópico tão grande, mas é um tópico um pouco complexo. Tá? Então eu faço questão de gravar esse vídeo, deixar bem claro para vocês aqui esses itens, esses elementos fundamentais, e para que vocês tenham e que vocês possam dar sequência na vida estudantil de vocês, tá ok? Então é importante isso. No caso de vocês, a gente já está conseguindo conversar no horário da aula, o pessoal aparece lá. Então eu deixo este vídeo gravado para conter os elementos mínimos necessários para que vocês tenham ideia do conteúdo, conheçam o conteúdo, mas a gente conversa lá na hora da aula e eu deixo algumas indicações bibliográficas que são extremamente necessárias para que vocês consigam dominar o conteúdo. Mas vamos lá. Começando, pessoal, antes de chegar no assunto propriamente dito, vamos dar uma revisada nos esquemas dos pressupostos recursais. Então, quando eu vou pensar em recurso, tem que existir algumas coisas. Quais são as coisas, pessoal? Nós viemos ali no bimestre passado, né, falando bastante com relação a recursos e vamos continuar com relação a isso. Então, quais são esses elementos? Então, primeiro, subjetivamente, quando eu vou pensar em recurso, eu tenho que pensar se aquela pessoa tem legitimidade para recorrer. Tá? Quando eu coloco legitimidade aqui, pessoal, posso dizer para vocês que essa legitimidade se confunde e engloba também a ideia de interesse processual. Tá? Então, subjetivamente, quando eu falo subjetivamente, eu estou ligando à pessoa ou à vontade, né? Alguma coisa subjetiva, algo ligado à pessoa, o desejo que a pessoa tem de fazer. Então, pensando na pessoa, no seu ânimo, no seu desejo, né? Então, eu vou pensar, aquela pessoa tem legitimidade, tem interesse, o que ela leva. Então, a primeira coisa que eu vou fazer num esquema de pressuposto recursal do ponto de vista subjetivo, ou seja, ligado à pessoa, ligado à vontade que o indivíduo tem, eu vou me preocupar com a questão da legitimidade que esse sujeito tem para recorrer ou não. Tá? Daí, num segundo momento, nós vamos ter os pressupostos objetivos. Pressupostos objetivos são elementos, são características que a coisa deve ter, que o meu problema jurídico deve apresentar, que ele deve ter ali de forma bastante concreta. Tá? Então, eu vou dizer que eu tenho que ter uma decisão recorrível, né, que caiba recurso daquela decisão, que não seja algo que o magistrado dê e que eu vá poder reclamar depois por conta de outras coisas. Existem coisas que o magistrado faz e que não são recorríveis. Existem várias atividades, várias determinações que o magistrado faz na condição de administrador do processo e que não cabem recurso dessas decisões. Então, tem que verificar se eu não estou diante de uma delas. Tá? Então, saber, ver se existe alguma possibilidade recursal para aquilo que está me incomodando pontualmente. Tá? Tempestividade do recurso, isso a gente vai falar mais, né? Mas tempestividade do recurso é o quê? Prazo. Né? Todo recurso tem um prazo. Né? Se aquele recurso não for apresentado dentro do prazo, não adianta fazer. Por quê? Porque quando a gente fala em tempestividade, a gente fala em preclusão temporal, é perda da oportunidade de praticar o ato de forma válida pelo decurso do tempo. Ok? Então,
pressuposto objetivo, a decisão é recorrível? Sim. Está dentro do prazo, pessoal? Foi observado o prazo legal para que isso fosse feito? Segundo, né, o segundo e o terceiro, né, e o segundo, eles se completam, pessoal, né, que seria a questão da singularidade e da adequação. Então, são pressupostos recursais, mas quando eu digo singularidade, eu vou dizer para vocês, para cada situação concreta, está previsto um recurso específico. Tá? Então, saiu uma sentença. Se eu quero mudar o conteúdo da sentença, porque eu não estou satisfeito com ela, qual é o recurso que cabe? Recurso ordinário. Nós já estudamos isso. Tá? Agora, se eu não entendi alguma coisa que o juiz falou, qual é o recurso que cabe? Embargos à declaração. Ok? Então, dependendo do que eu quero fazer, cabe um recurso específico. Por isso, eu chamo singularidade. Para cada situação concreta, cabe um recurso específico. Tá? Com relação à adequação, eu digo que o magistrado, por mais que exista uma regra que diga que para cada situação concreta cabe um recurso específico, o que interessa são os pressupostos. Tá? Então, se os pressupostos recursais estiverem presentes, eu posso acertar um recurso com o nome de outro. Então, se o recurso correto é agravo de instrumento, mas o sujeito apresentou um recurso ordinário, se tiver no prazo, apresentado perante a autoridade competente e pago, preparado corretamente, o juiz pode aceitar o recurso que está nominado errado para fazer a coisa certa. Claro que é muito difícil, porque as custas são diferentes, né? Porque muitas vezes um local de competência para porque seja protocolado o recurso é diferente, então é muito difícil a aplicação do pressuposto da adequação, mas o que interessa não é o que a parte escreve, é o fundamento e os requisitos presentes. Tudo bem? Vencido é isso, pessoal, nós vamos ter que ter o preparo, né? Tem que pagar, observamente, tem que pagar alguma custa, tem que pagar, tem que fazer depósito recursal, tem que fazer. Se não, paciência. Né? Então, não vai ser aceito no recurso. Então, ele tem que estar devidamente preparado. Quando a gente fala devidamente preparado, as custas devem estar regularmente pagas. Tá? Mas, porta de remessa, porta de retorno, se for o caso de um processo físico ainda, eu tenho que me preocupar com estas coisas. Tá? Então, preparo é pagamento de despesa, de custas. Tá? Motivação do recurso, quer dizer, tem que apresentar as razões do recurso. É um pressuposto de qualquer recurso que a gente faz, apresentar as razões, o porquê aquele recurso está sendo apresentado. Esse recurso tem que seguir uma forma específica, eles têm que estar formatados devidamente, tem que existir uma forma, se existir isso de uma forma específica, tem que estar ali colocado. Da mesma forma que eu digo, tem que ter nessa forma a motivação, a exposição, as razões, né, que engloba ela, e se tiver alguma formalidade legal, tem que fazer um depósito, tem que notificar alguém específico, tem que botar cópia da certidão, da intimação, da decisão agravada, que no caso de um agravo de instrumento, por exemplo. Então são coisas assim relacionadas à forma do recurso, que mudam muitas vezes a forma com que a petição é feita e traz alguns requisitos, algumas coisas, formalidades legais que tem que estar junto. Né? Então, temos que observar todas essas coisas. Logo, nós dividimos os pressupostos recursais em um esquema de dois elementos. Subjetivamente, tem que ter legitimidade para recorrer. Dentro dessa legitimidade para recorrer, eu digo, tem que ser parte legítima, tem que ter relação com aquilo e tem que ter interesse processual justificável. Segundo, objetivamente tem que ser uma decisão recorrível, que seja tempestiva, recurso certo, né, que pode eventualmente ser adequado pelo magistrado, tem que estar devidamente pagas as custas, a decisão tem que, o recurso tem que apresentar os motivos pelos quais está sendo feito o pedido de reforma, ou de esclarecimento, bem como se existir alguma forma específica para se fazer isso, algum requisito específico para se fazer isso tem que estar presente. Tá? Então, esse é o esquema dos nossos pressupostos recursais, que o senhor já deve conhecer ele aí, ok? Bom, feita essa consideração, o que eu quero tratar com vocês bem especificamente é desta classificação simples que vocês têm que entender e entender a diferença dos requisitos para um e para outro. Tá? Então, bem objetivamente, pessoal, eu vou dizer que existem recursos ordinários lato sensu e que existem recursos que nós vamos chamar agravo, embargos à declaração,
recurso ordinário, que equivale à apelação lá do processo civil. E eu vou dizer que existem recursos extraordinários lato sensu, tá? Que eu vou dizer que é o recurso de revista, que equivale ao recurso especial do processo civil. Vou chamar ainda de recurso extraordinário lato sensu, o recurso extraordinário propriamente dito, que é aquele encaminhado ao STF. Tá? E vou dizer que o embargo de divergência nas instâncias superiores, que é previsto também, ele também é um recurso extraordinário lato sensu. O que quer dizer isso, pessoal? Primeiro, tem que ter uma consciência do que é lato e o que é estrito. Tá? Lato é grande, é abrangente. Tá? Lato é espécie, né? É maior. E gênero, estrito é gênero. Né? Então, eu vou dizer assim que eu tenho, por exemplo, especialização, pós-graduação, estrito sensu e lato sensu. O que é uma especialização lato sensu? É uma especialização propriamente dita. Né? Uma pós-graduação estrito sensu seria mestrado e doutorado. Qual é a diferença? Quando a pós-graduação é lato sensu, ela é grande, abrangente. Eu me especializo numa área do direito, direito penal. Mas eu vou estudar um pouquinho de cada coisa que compõe direito penal. Logo, é um monte de coisa. Então, a especialização larga, lato sensu, abrangente. Ok? É um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, mas mesmo assim ainda é superficial, porque é muita coisa para você estudar. Quando eu tenho uma pós-graduação estrito sensu, do que eu estou falando com vocês? Estou falando de mestrado e doutorado. Por quê? Porque ninguém é mestre em um ramo do direito. Vocês pegam um problema e estudam aquele problema. E daí faz uma dissertação sobre aquele problema. Isso é mestrado. Tá? Quando você vai fazer doutorado, você faz uma coisa que a gente chama de tese, você pega um problema e fala sobre esse problema. Num nível de aprofundamento um pouquinho maior, e que tem que ser necessariamente inédito, ninguém fez ainda. Tá? Qual é a diferença? Você estuda problemas, tanto no mestrado quanto no doutorado. Logo, é mais restrito, é mais específico. Tá ok? Então, mestrado e doutorado é estrito sensu, especialização é lato sensu. Então, lato é mais abrangente. Eu vou dizer recurso ordinário no sentido digamos assim, lato, por quê? Porque eu estou falando de forma abrangente, enquanto uma classificação. E recurso extraordinário no sentido lato também, enquanto classificação de todos os recursos. Eu tenho recurso ordinário no sentido estrito? Sim, é o nosso recurso que equivale à apelação, tá? É o recurso que é feito lá né, no processo civil, onde você recorre para de uma outra decisão ali, como segundo grau de jurisdição, lá também existe recurso ordinário. Esse recurso que se opera ali, nós chamamos, quando é o recurso com o nome dele, estrito. Quando eu estou falando de uma classificação de recursos maior, eu estou usando o sentido lato. Então, eu digo que são ordinariamente lato sensu, recurso de agravo, embargos da declaração e recurso ordinário. Por quê? Porque ordinariamente acontecem, normalmente acontecem. Os requisitos para que esses recursos sejam apresentados, basicamente, é preparo, tempestividade e fundamentação. Ok? Então, são recursos normais, recursos que são normalmente feitos. Quando eu venho falar de recursos extraordinários, lato sensu, eu estou falando de recursos que vão ser manejados com muito mais dificuldade, que exigem muito mais requisitos para que eles sejam apresentados. Tá? Esses recursos são aqueles que estão do segundo para o terceiro grau de jurisdição ou lá no terceiro grau de jurisdição apenas, como é o caso dos embargos de divergência. Ok? Então, quando eu quero rever uma decisão tomada pelo TRT aqui, eu faço um recurso para o TST, esse recurso chama-se recurso de revista. Tá? Esse recurso de revista não é só eu apresentar no prazo, pagar as custas e beleza, o meu recurso vai ser analisado. Ele tem que preencher uma série de requisitos específicos. Tá? Então, o objetivo da nossa aula é ver a diferença entre os requisitos para os recursos ordinários, que são extremamente simples,
E os requisitos para os recursos extraordinários lato sensu, que são bastante complexos, bem difíceis de serem preenchidos. Tá? Um recurso de revista é um recurso muito difícil de fazer ele subir, é fazer ele chegar ao TST. Por quê? Porque para preencher os requisitos desses recursos extraordinários, é muito difícil. Tá ok? Então, o que é recurso extraordinário lato sensu são todos aqueles recursos que estão abaixo do segundo grau de jurisdição. Agravo, embargos da declaração e recurso ordinário. Tá? Recursos extraordinários lato sensu é aqueles que extraordinariamente acontecem, que têm requisitos específicos bem mais complexos e que nós vamos poder dizer que é o recurso de revista, o recurso extraordinário e os embargos de divergência dos tribunais superiores. Tá? Então é desta matéria que nós estamos falando. Quando eu falo de recursos ordinários lato sensu, eles têm algumas características. Vamos ver quais características eu anotei. Normalmente eles são o segundo grau de jurisdição. Gente, mas é a revisão, às vezes eu posso estar lá em Brasília fazendo o segundo grau de jurisdição. Por quê? Porque o processo começou no meio do caminho, ok? Então, recurso está no segundo grau de jurisdição, está revendo pela primeira vez a decisão. Rediscute toda a matéria não preclusa. Então, tudo que tiver no processo pode ser rediscutido naquilo ali. Então, não é tão objetivo. Por quê? Vocês vão ver que os outros é diferente. Tá ok? Então, tudo aquilo que não tiver precluso, tudo aquilo que eu não perdi o prazo de argumentar, eu posso argumentar por meio de um recurso ordinário. Tá? Analisa fatos, sim. Ah, mas ele trabalhava, não trabalhava, era insalubre, não era insalubre, a perícia fez isso, fez aquilo. Então, as provas, né? Prova faz menção a quê? A fatos. O que analisa fatos, pessoal, são os recursos ordinários. Por que eu deixo isso bem claro? Porque daqui para frente, quando você vai para os recursos extraordinários, lato sensu, lá não se analisa mais fato. Ok? Então, analisa fato? Analisa. Valora a prova? Sim. Verificar, aconteceu ou não aconteceu? Foi feito ou não foi feito? Ok? Ah, provou ou não provou? Aquele cara, acreditei no que ele falou ou não? Isso é valorar a prova. Em recurso ordinário, lato sensu, eu faço valoração de provas. Quando eu vou para a instância superior, eu não vou fazer mais. Ok? Analisa a interpretação do direito. Ah, tem um pedaço da lei lá, uma vírgula, interpretou de uma forma diferente. Sim, também faz isso. Tá? Por quê? Porque se não tiver feito discutido até aqui, não vai ir para frente também. E principalmente, pessoal, preocupa-se com a justiça, preocupa-se com o meu caso específico que está ali. Então, quando eu falo um recurso ordinário, quando eu faço um recurso aqui para o TRT, eu estou dizendo assim, olha, não estou satisfeito com essa decisão é injusta por isso, por aquilo, por outro. Tá? E junto provas, junto um monte de elementos, e aquele negócio vai ser tudo analisado pelo tribunal. Por quê? Porque o tribunal está ali, teoricamente, preocupado com a resolução do meu caso específico. Tá ok? Quando nós mudamos de conversa e vamos falar de recurso extraordinário, lato sensu, o fato dele ser extraordinário, o fato dele acontecer eventualmente, casualmente no processo, muda essa regra. Então, eu vou dizer que esses recursos estão, de regra, no terceiro grau de jurisdição. Tá? Quem é? É o STF e o TST que vai analisar ele. Né? No caso da Justiça Comum, o STJ. O STJ, no nosso caso, é substituído pelo TST. Vejam, Tribunal Superior do Trabalho, que vai julgar os recursos de revista, e o Superior Tribunal Federal, que vai julgar os recursos extraordinários. Pode ser manejado no processo de trabalho? Pode, perfeitamente. Né? Então, nós vamos dizer que o TST, por meio do recurso de revista, ele cuida da interpretação da legislação federal trabalhista, e nós vamos dizer que o STF cuida da interpretação da Constituição Federal, da questão da constitucionalidade. Tá? Então, dependendo, eu vou para um recurso de revista brigar com a interpretação da lei federal ao TST, ou eu vou brigar com um julgado que eu acho que é inconstitucional por meio de um recurso extraordinário lá no STF. No mesmo processo de trabalho? Sim, é possível. Tá? Então, o que eu vou fazer? Cuidar da interpretação da lei. Tá? Eu não discuto mais lá a prova. Ah, foi provado, foi juntado, não viu aquele documento, isso, ou o juiz não interpretou correto, isso nada se discute mais, pessoal. Quando nós estamos falando da terceiro grau de jurisdição, a preocupação lá é a discussão de direito. Por quê?
porque eu tenho como objetivo, tenho por função dos meus recursos de revista, recurso extraordinário, daí agora falando recurso extraordinário estrito sensu, né? E até mesmo os embargos de divergência, que podem tramitar lá nos tribunais superiores, para quê? Para uniformizar a jurisprudência. Eu não posso ter um sistema jurídico no Brasil e ter decisões julgando casos iguais de forma diferente. Isso causa o que nós chamamos de insegurança jurídica. Se o direito é um só, para situações semelhantes, a resposta dada pelo judiciário tem que ser igual para todo mundo. Tá? E como isso não acontece, por quê? Porque o judiciário é formado por um monte de juízes com cabeças diferentes, a gente precisa de mecanismos para fazer com que isso se uniformize. Tá? Então, quando eu vou acessar o terceiro grau de jurisdição por meio de um recurso de revista, eu não estou preocupado com a justiça, com o problema do sujeito, daquele processo. Eu estou preocupado com uniformizar aquela jurisprudência para ser justo e fazer justiça no atacado. Tá? Atender todas as pessoas da mesma forma, ter o mesmo discurso do direito, dar a mesma resposta para o mesmo problema para pessoas diferentes. Tá, ok? Então, a preocupação nos recursos extraordinários lato sensu não é resolver o problema da parte, e sim é cuidar da uniformização da jurisprudência, é cuidar de que o judiciário dê a mesma resposta para as pessoas que têm o mesmo problema. Tudo bem? Feita essa consideração, aí a gente vai ver que existe diferença. Então, são requisitos comuns aos recursos extraordinários e ordinários lato sensu. Né? Então, eu vou dizer, todos têm que ser tempestivos, todos têm que ser apresentados no tempo hábil, sem problema. Além disso, todos têm que ter preparo, você tem que pagar uma taxa, você tem que pagar uma custa, em todos os processos, isso vai ter que estar lá destacado, tem que estar devidamente preparado. Além disso, pode ser que exista alguma outra coisa. Vamos pensar no nosso recurso ordinário, lá, comum, nossa apelação trabalhista. Né? Se for feito por um empregador, tem que ter o depósito recursal. Então, existe um outro requisito no caso do recurso ordinário nosso, tá ok? Então, cuidar com relação a isso. Mas isso aqui tem que estar presente em qualquer recurso, tá? Agora, quando nós vamos falar dos recursos extraordinários, lato sensu, ou seja, recurso extraordinário mesmo, recurso de revista, ou até mesmo embargos de emergência, né, nós vamos ter que ver se algumas coisas específicas estão presentes. Tá? Primeiro, que tenha se esgotado todas as vias recursais ordinárias. Então, se eu puder usar algum outro tipo de recurso, eu tenho que usar. Cabem embargos de declaração, eu tenho que usar embargos da declaração. Ah, mas eu não tenho dúvida, eu tenho que usar para fundamentar melhor meu recurso. Então, se eu não esgotar as vias recursais ordinárias, não cabe recurso extraordinário. Então, tem que esgotar, usar todos os recursos possíveis e imagináveis para poder imaginar que eu vou utilizar um recurso de revista ou um recurso extraordinário. O que mais? Tem que ser decisão de única ou última instância. Quando a gente diz decisão de única ou última instância, tem que ser a última instância, tem que ser o TRT da vida. Tá? Algumas situações vai caber recurso extraordinário daí não cabe recurso de revista, mas cabe recurso extraordinário, por exemplo, de decisão do juiz da execução trabalhista. Né? Ah, não está previsto lá, daí eu acho que a decisão constitucional, eu vou entrar com um recurso extraordinário da decisão do juiz da vara do trabalho no meu processo de execução trabalhista. É possível isso? Sim. É a última instância? É a única instância. Tá? Então eu posso pensar em única instância quando eu estiver mencionando recurso extraordinário. Quando eu estiver falando de recurso de revista, vai ser sempre última instância. Ok? E ambos os casos, se eu tiver algum outro mecanismo, alguma outra forma de me insurgir com relação a esta decisão, eu tenho que usar. Tenho que esgotar os meios recursais ordinários para depois poder pensar em recurso extraordinário. Não posso discutir matéria de fato. Então, ficou provado, não ficou provado, ele falou isso, fez aquilo. Não serve. Eu só discuto direito. Eu só faço discussão de direito, interpretação da lei. Tá? Eu tenho que verificar muito bem, tenho que deixar bem claro que eu só vou falar de direito. Se estiver falando de fato, esqueça.
Tudo bem? Se estiver falando de fato, eles não analisam fato. Eles não analisam prova. Eles não param para ver se foi provado, não foi provado. O juiz se equivocou aqui, ou não ouviu o que essa testemunha falou, essa testemunha falou isso, ele não levou em consideração. Você tem que fazer isso até o segundo grau de jurisdição, por meio do recurso ordinário lá no TRT. No TST, você não tem chance de discutir fatos, mesmo que seja visivelmente errado, o recurso de revista não serve para isso. Tudo bem? Por final, eu vou dizer que tem que ter pré-questionado. Eu não posso inventar um argumento, pessoal, nos 45 do segundo tempo. Tá? Então, esta questão de direito, que vai fundamentar o meu recurso extraordinário ou o meu recurso de revista, tem que ter sido levantado, pelo menos no TRT. Tá? Tem que ter sido colocado. Os caras deram um julgado lá, eu não entendi, está em conflito com uma decisão do TST. O que eu faço? Eu tenho que usar o meu recurso de embargos à declaração e perguntar, olha, essa decisão de vocês é diferente da deles lá, se vocês não julgarem que nem eles, eu vou fazer um recurso. Você tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Se você não der oportunidade para o tribunal local explicar o porquê que aquela interpretação está sendo feita daquele jeito, se você não efetivamente pré-questionar sua matéria, não vai ser analisado. Tudo bem, pessoal? Então, esses são 4 requisitos simples, né? Quando a gente fala em processo civil, daí a gente traça a diferença exatamente de um recurso para o outro, o que é bem especificamente, né? Mas como não é o meu caso, meu recurso de revista nesse aspecto é um pouquinho mais light, né? Sabendo essas 4 coisas, tá bom. Então, eu preparo vocês para essa discussão lá em processo civil e que eu acredito que também deve ser lançado lá em processo penal. Tranquilo, pessoal? Então, muito cuidado com relação a isso. Basicamente, o que a gente precisa saber com relação a essa matéria é isso, pessoal. São esses requisitos, saber que eles existem, saber que é uma coisa importante, tá? E tem que entender a diferença. O que é um recurso extraordinário? Lato sensu são aqueles que estão na seção do terceiro grau de jurisdição com função do terceiro grau de jurisdição. O que é um recurso ordinário? Lato sensu são aqueles recursos que vão até o segundo grau de jurisdição. Normalmente, recurso de agravo, recurso de ordinário e embargos à declaração. Tudo bem? Basicamente, a matéria é essa, pessoal. O conteúdo é esse. Espero que vocês estejam assim satisfeitos. E eu dou por encerrado a aula de hoje. Até mais.